Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Podem sentarem-se. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela recepção. Por certo, hoje é uma tarde de bênção, uma tarde de vitória para nós. Amém? Abra a palavra de Deus comigo, lá na carta aos Efésios. Já foi lido, mas nunca é demais ler a palavra. Eu não vou conseguir ministrar se eu não ler novamente. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. É um dos textos mais conhecidos. Eu estou feliz de ver a senhora. Muito feliz. E sexta e sábado eu estou lá com ele. O mundo é pequeno, né? Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar deste livremente, como me convém falar. Amém. Diferente das outras cartas de Paulo, e nós podemos ver alguma particularidade, tanto em Efésios como em Colossenses, elas são cartas que o apóstolo Paulo escreve, mesmo estando preso, mas que ele vem abrindo seu coração e mostrando a sua intimidade com Deus adquirida na oração. E os motivos pelos quais ele conseguia suportar aquela injustiça, aquela pressão, aquelas ameaças de mortes diária, porque estar preso é uma situação difícil, e principalmente pela injustiça que era, e Paulo só tinha palavras boas para transmitir. Paulo extrai de dentro dele e compartilha com os demais a experiência que ele tinha através da oração. A intimidade com Deus, através da oração, é que dava ao apóstolo Paulo o equilíbrio de ter força o suficiente para suportar tudo aquilo. E pedia também aos irmãos que fossem intercessores dele, para que ele pudesse dar continuidade ao que ele tinha iniciado. E o desejo de Paulo era continuar levando a palavra, sentir liberdade para tal, e mesmo com todas as agruras que isto poderia trazer a ele, a convicção de que valeria a pena. Então Efésios é muito especial. Depois do apóstolo Paulo trazer até o capítulo 5, 6, conselhos práticos para a nossa vida diária, porque tanto quanto temos a nossa rotina diária na nossa vida pessoal,
a rotina diária na sociedade, nas burocracias que envolvem a nossa vida, também espiritualmente, nós temos que prezar para que estas ações e atitudes do dia a dia estejam de acordo com a palavra de Deus. E para todas as nossas ações, dificuldades, rotina, conflitos e tudo mais que envolve o nosso dia a dia, a Bíblia tem uma palavra de admoestação, aconselhamento, até mesmo de edificação, para nos trazer um alívio um pouco melhor. Eu costumo dizer que pode estar lá em Tóquio agora, sendo idealizado o computador, que eu nem sei mais o número, o G50. O Senhor está acima disso. Ultrapassou os limites de toda a modernidade, de toda e qualquer tecnologia que possa estar aí para surgir. Nosso Deus está a anos-luz dela. Então, tudo diante do Senhor está arcaico e antigo. E isto é muito importante para a nossa vida espiritual, porque nós estamos reunidos aqui esta tarde, mas o amanhã está nas mãos do Senhor. Ele pode, inclusive, retornar antes do final do culto, mas o amanhã está nas mãos do Senhor. E esta segurança, quando nós conseguimos absorver com convicção, tudo se torna mais simples e mais fácil. Aí Paulo, depois de ter aconselhado os irmãos na prática diária do dia a dia, nos relacionamentos, relacionamento pai e filho, relacionamento conjugal, relacionamento patrão-empregado, relacionamento de amizade e os demais motivos da nossa rotina diária, Paulo não nos isenta, não mente para nós, que nós estamos envoltos em uma guerra espiritual. E para nós praticarmos tudo de bom que ele nos aconselhou, nós precisamos estar armados. Inclusive, ele nos diz que nós devemos nos despir de possibilidade de armas humanas. Não usarmos estas armas humanas, não acreditarmos nestas armas humanas, e estas armas humanas que Paulo diz, às vezes, usar-se dos mesmos recursos do inimigo, discutir, entrar em conflito, em controvérsias. Paulo diz assim, olha, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. E diuturnamente nós precisamos estar atentos, porque esta batalha é uma batalha espiritual que nós não enxergamos a olho nu, mas que nós sabemos que ela existe e que o adversário, ele é astuto, ele é esperto, ele é ligeiro, ele é inteligente, ele arma ciladas, ou seja, ele pode nos surpreender com situações que até podem parecer favoráveis, providenciais de Deus, e nós nos deixarmos ser iludidos, cairmos naquela cilada, a cilada tanto quanto o salmista diz que ele nos livra do laço do passarinheiro. Eles querem trazer o animal para si, eles armam o habitat da ave, eles armam lá uma arapuca, o animalzinho na sua rotina diária vai cair naquela cilada, naquela arapuca, não vai conseguir sair dali mesmo se debatendo, e com isso vai se tornar a presa almejada. Paulo está dizendo, olha, nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso adversário, no meio da nossa rotina diária, ele não tinha aconselhado sobre a rotina diária, não tinha falado sobre os nossos deveres, obrigações, sobre o que nós precisamos prestar atenção para estarmos em comunhão com o Senhor. Então, na nossa rotina diária, o inimigo não vai se vestir como às vezes nós passamos aí em casas religiosas. Eu moro no centro da cidade que eu moro e, pasme, praticamente de frente à igreja que eu sirvo o Senhor, tem lá um local que vende estas coisas religiosas. Algumas imagens lá só de ver já dá medo, são horríveis.
Mas estas pessoas, elas têm conhecimento dos motivos pelos quais aquelas imagens estão ali. E elas servem aquilo porque creem, porque são más ou coisas aí do tipo. Porém, quando o adversário vai armar uma cilada para a nossa vida, ele não vai se caracterizar como aquelas imagens feias, esquisitas. Ele vai vir da forma mais dissimulada possível e vai conseguir enganar. Então, nós não podemos de jeito nenhum subestimar a capacidade do mal, nos acharmos acima do bem e do mal, fortes o suficiente, conhecedores da palavra de Deus o suficiente, crentes o suficiente no aspecto de tempo, de devoção, até de experiência com Deus. Nós não podemos nos valer disso, tem que haver uma continuidade nesse crescimento. E isto é só através da oração. Então Paulo dizia aos irmãos, olha, para que no dia mau vocês resistam estas ciladas, tenham discernimento, não caiam nestas ciladas. Então ele nos convida inclusive a uma prevenção. Nós devemos nos prevenir, vivermos prevenidos para não sermos surpreendidos. O Senhor nos deixou armas espirituais. Então, isto quer dizer que nós somos capazes de vencer. Porque o Senhor nos deixou armas espirituais. E estas armas serão bem manuseadas através da experiência. E a experiência é gerada através da oração. Era o que o apóstolo Paulo queria dizer aos irmãos. Aí ele dizia assim, olha, depois de tudo que eu disse, resumindo, eu quero dizer aos irmãos que estejam atentos, resistam o adversário, porque ele vai tentar contra a vida de vocês. O mundo jaz no maligno. Então quem está do lado dele, ele não precisa mais persuadir. Ele vai tentar persuadir, tentar roubar quem está lutando para servir ao Senhor. E ele consegue derrubar algumas pessoas. Infelizmente, ele consegue derrubar algumas pessoas. E Paulo dizia aos irmãos assim, olha, o Senhor nos deixou armaduras que são necessárias para esta batalha diária. Estas armaduras, como acabamos de citar aqui, elas vão nos proteger espiritualmente falando, nos pontos mais vulneráveis, mais perigosos. Aí, se nós olharmos isso no aspecto físico da palavra, no nosso dia a dia, e colocarmos estas armas de forma visível, humanamente falando, nós vamos ver os soldados, eles têm o que é prioridade para uma batalha. Aí eu me lembro de um detalhe. Num certo momento, estudando a vida de Paulo aqui na prisão, e os motivos pelos quais ele, com tanta profundidade, escreveu este capítulo e ressaltou estas armas. Paulo era guardado por guardas pretorianos, que faziam um revezamento diário. Era uma maldade, uma injustiça e até uma covardia. Mas isto é atributo do mal. Era uma covardia. Paulo ele era guardado por homens, e sendo ele indefeso e recebendo o mínimo possível até de visitas de pessoas totalmente indefesas, homens que tinham armas que cobriam exatamente estes pontos que o apóstolo Paulo falou. Eram bem cingidos, uma armadura que protegia. Eles tinham uma couraça também de proteção, carregavam um escudo de proteção, eles tinham um capacete de proteção e também carregavam uma arma que era a espada para lutarem, que trazia a eles a ousadia ou a coragem para a batalha. É tão interessante que o apóstolo Paulo consegue transformar aquela visão numa possibilidade de enxergar aquilo de forma espiritual. Aí ele diz assim aos irmãos, olha, vamos orar,
Vamos clamar. Vamos interceder. Vamos confiar. Vamos descansar. Tem uma irmã ali, eu acho que a roupa dela é jeans, de óculos. Eu quero que levante a mão, por favor. Não, de trás, de óculos. As duas são de óculos. Mas é a de trás. Primeiro o Senhor Deus me mostra fazendo um movimento de saúde nas tuas funções gastrointestinais, na região abdominal. Alguns órgãos estão com tendência à inflamação e à lentidão no funcionamento. Isto é psicossomático a uma condição de ordem emocional e espiritual, uma guerra. Tu estás no meio de uma guerra. De uma guerra espiritual, Deus não expõe ninguém, então Ele não vai te expor. De uma guerra espiritual, de necessidade de decisões, de posicionamento, sentindo-se pressionada, tendo a percepção que é espiritual o negócio, dores pelo corpo, às vezes, que dão a entender que agulhas circulam, mas se disser se está doendo o seu corpo, você vai dizer que não. Então é uma somatória da guerra. E o adversário está realmente armado para tentar destruir, conhecendo os teus pontos fracos, as tuas metas, os teus objetivos, mas o Senhor me mostra, canta e dá graça, um movimento espiritual pelas tuas costas. Um movimento espiritual pelas tuas costas e um punhal sendo arrancado das tuas costas. Porque há um punhal determinado pelo mal jogado nas tuas costas, mas o Senhor vai arrancar este punhal esta tarde aqui. Você tem se desafiado, você tem desafiado até o Senhor, e eu não tenho outro termo a falar. Você tem desafiado o Senhor se Ele te enxerga, se Ele te ama, se Ele é contigo, qual é a sua utilidade aqui como ser humano, e um punhal te pressionando e te fazendo culpada, e enfim. Mas o Senhor está arrancando o Senhor está arrancando este punhal esta tarde. Deus vai fazer um rebuliço espiritual na tua casa, na tua história. Ele vai trabalhar com restauração. Eu não sei onde você congrega, mas ali não vais ficar, porque o Senhor tem algo novo, especial, que vai suprir necessidades aí, no sentido espiritual da palavra. Você vai se rever novamente há uma década, e o nome do Senhor Deus vai ser louvado na tua história. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Grande é o Senhor, não é? Grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou feliz de ver todos os irmãos aqui. Mas essa coisa linda aqui é mais do que especial, né? Porque ela não é novinha. E ela continua a mesma, não é? Eu não chamei ela de velha, porque velha é o pecado. Ela é experiente. Ela não é novinha. Pois eu vejo os bisnetinhos dela grandes. Então, imagine, né? Então eu fico feliz, porque pessoas permanecem fiéis ao Senhor dentro de um parâmetro de tradição, e essa tradição não é externa, e sim no sentido espiritual da palavra. Com todas as lutas que passam, permanece a mesma coisa. Paulo, então, ele estava preocupado em dizer aos irmãos que nós temos, sim, lutas. Há um evangelho em algum momento sendo pregado que aceita Jesus e resolveu tudo. Que aceita Jesus e não vai ter mais guerra, não vai ter mais luta. E aqui parece que Paulo está contradizendo, né? Porque ele está dizendo assim, e ele era um homem de oração, e olhando para o exemplo dele, já era tudo para o exemplo dele. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe uma casa, Zenilda, com móveis bonitos, e eles desencontrados, o guarda-roupa está na cozinha, o sofá está no quarto, mas eles são todos muito bonitos, novos e organizados, os móveis. Mas eles estão em cômodos errados. Deus está fazendo um movimento a teu favor esta tarde aqui, e é também no sentido espiritual, e envolve a tua casa.
O Senhor vai colocar os móveis certinhos, todos nos cômodos correspondentes. Deus vai chamar o teu esposo novamente para pertinho dele. Eu não estou dizendo que ele está desviado. O Senhor não está me dizendo que ele está desviado. O Senhor vai curar as feridas internas dele. E você vai assustar-se, porque até tocar na casa do Senhor ele vai tocar. E o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Deus vai colocar as coisas nos cômodos certos. Aleluia. Canta e dá graça. E pode se preparar, porque em tuas marchas ele vai te acompanhar. O Senhor vai fazer um rebuliço, Zenilda. E isto não vai demorar. Por dentro do ano que se está 2023, ele te dará um sinal. E quando tu estares no aeroporto para embarcar e atender a chamada, o teu companheiro está do teu lado, como um intercessor, como alguém de apoio, como alguém que te dá mais mais liberdade para entrar num conteúdo mais profundo, com autoridade e com exemplo de presença, tá? É exemplo de presença. Um exemplo de presença. Não demora, você tenha um X por dentro do mês de novembro, porque eu não posso dizer que isto tudo acontece, mas um sinal já vem e Deus será engrandecido nisso aí. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Ali, irmã, do lado, Deus me mostra no antebraço da senhora inúmeras agulhas. São muitas agulhas, como se houvesse uma sessão de acupuntura. Estas agulhas, elas não são do mesmo tamanho. Algumas são extremamente grossas, outras extremamente finas, outras quase que invisíveis, umas pequenas, outras grandes, umas são bem pontiagudas, outras não são pontiagudas, que é impossível um médico furar tudo sem uma anestesia ou sem uma outra ajuda de um bisturi. Estas agulhas simbolizam cura. Estas agulhas simbolizam curas. Estas mais grossas, elas fazem um grande movimento em órgãos vitais aqui, em vísceras. Elas fazem um grande movimento no fígado da senhora, que ele está coberto por uma pequena película de gordura, e Deus vai dissolver. Elas fazem um grande movimento no rim da senhora, que geram dores e pontadas nas regiões laterais, porque os rins estão comprometidos com areia, e funcionando de maneira desorganizada, não trazendo a depuração correta ao sangue, ou fazendo o que é necessário. Deus está curando a senhora. Por conta de tudo isso, os nervos da senhora estão inflamados, com dores e mal-estar. O Senhor está curando, trazendo um processo de restauração. Os pés da irmã estão comprometidos também na circulação, propensos a doerem e a incharem. A irmã vai perceber que a partir de hoje, canta e dá graça, vai notar uma boa recuperação de saúde, vai estar saudável, e o nome do nosso Deus será louvado nisto. Amém. Louvado seja Deus. Eu não sei eu não lembro se é Iraci ou Araci. Eu quero que ela levante a mão. É A. Isto. Aí em ti, minha querida, como se fosse algumas agulhas, e elas são todas também pequenas, e todas do mesmo tamanho, diferente da nossa irmã aqui. Estas agulhas, elas vêm aqui, era assim, e elas são colocadas e tiradas, colocadas e tiradas, colocadas e tiradas. Minha querida, Deus tem te dado livramentos, porque a pressão sua, ela tem tendência a atingir um pico alto e, ao mesmo tempo, descer lá para baixo. Existe probabilidade de mal-estar aqui assim, nesta região, probabilidade de dor de cabeça, em algum momento de sensação de tontura, de perder sentido, sonolência e insônia. Então está tudo desprogramado. Mas estas agulhas estão fazendo um movimento de saúde a teu favor esta noite. Araci, tudo que eu citei agora vai acabar, não vai vir mais. Deus vai te devolver saúde e vigor, vitalidade novamente. E o nome dele será louvado e glorificado de maneira especial. Amém. Paulo estava preocupado
em dar aos irmãos a segurança de que, mesmo estando no centro da vontade de Deus, fazendo o melhor para o Senhor, como ele que era um exemplo, o que Paulo tinha feito de errado? Levado a palavra, teimado contra os demais, sido corajoso. Então, a preocupação do apóstolo Paulo era assim: olha, Deus, ele tem nos revestido de uma armadura que nos traz a capacidade para nós permanecermos fiéis, mesmo diante das guerras espirituais, contra os principados nas potestades, ou seja, são invisíveis. Do mesmo jeito, estas armaduras, então ele usa-se de toda figura de linguagem compreensiva. Aí eu estava dizendo e me fugiu, como pode um homem preso olhar para um soldado que era o seu algoz, olhar estas armas e transformá-las em espiritual? Paulo fazia dos problemas motivos para chegar mais perto do Senhor. Paulo fazia dos desafios da injustiça combustível para ele acreditar que Deus estava do lado dele. Aí será qual que é a minha opção? Será que eu começo a murmurar, reclamar, questionar, me autocomiserar? Ou eu consigo acreditar no Senhor? Seu coração não vai parar de bater por enquanto, não. Certo? O cardiologista do céu vai fazer um movimento nas tuas coronárias esta tarde. O cardiologista do céu vai fazer um movimento na película que envolve o teu coração. O cardiologista do céu vai fazer um movimento na pressão do teu coração. Canta aí da graça. Na pressão do teu coração, o cardiologista do céu vai fazer um movimento. Deus não te deixará tomando um comprimido de ordem contínua, porque tu vais passar por uma bateria de exame e o nome do nosso Deus será glorificado nestes exames. O Senhor está te libertando de algo esta tarde, meu amigo, e o nome dele será louvado de maneira extraordinária na tua história. Ainda há uma proposta do céu para ti, e ele não te deixará sentindo-se às vezes meio que inútil para a obra, porque isso tem te matado mais do que algum desajuste de pressão. Deus está fazendo um movimento de vitória e tu terás aleluia, tu terás alta. Eu não sei o que é isso, me guarda Jesus. Tu terás alta e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ali, irmã, um cabelinho branquinho ali, que eu esqueci o nome. Levante a mãozinha, a senhora. Isso. Marinete. Como se fosse uma ampola, daquelas que a gente compra, que é uma vitamina, diríamos, ou um epocleto, fígado. Mas não é. Como se fosse uma ampolinha daquela, com um líquido, tem um tom meio que esverdeado. A claridade do céu, ou seja, a mão do nosso Deus está te servindo esta tarde aqui. Há uma descalcificação fora do comum nos teus ossos. Está sendo acentuado a diferença de glóbulos brancos para vermelhos no teu sangue. A tua musculatura, a forma está perdendo massa de forma exagerada. Não é porque a irmã está mais franzinha, não é isso, não tem nada a ver, não. Há uma desprogramação total no teu organismo e um envelhecimento no teu organismo. Mas esta historinha do céu vai trazer restauração para a saúde da irmã esta tarde. Vai devolver o vigor e vai glorificar o nome do Senhor na tua saúde. Todas as tuas juntas estão sendo alcançadas pelo Senhor. Os teus 2 joelhos estão sendo alcançados pelo Senhor esta tarde. Aleluia. A planta dos teus pés está sendo alcançada pelo Senhor esta tarde.
E Ele será glorificado na tua vida de forma especial. Aí Paulo disse assim, olha, não fiquem desesperados. Porque para todas as prioridades da vida, e para que vocês sigam o que eu aconselhei anteriormente na carta, e para que as ciladas do mal não traguem, nós temos de Deus ferramentas objetivas, armadura objetiva, para cada astúcia do maligno, as áreas primordiais que ele vai vir agir. As armaduras o Senhor nos deixou preparados. E nós conseguimos ser vitoriosos. Aí ele diz assim, cinjam com a verdade os vossos lombos. Não precisa mudar a palavra. Não precisa se desesperar, porque a verdade vai confrontar. Não precisa correr ou desistir, porque há esta condição de estar cingido com a verdade. E a verdade liberta. E os anos passam, mas ela prevalece. Ela vem à tona. E Paulo dizia isso aos irmãos. Cinjam os vossos lombos de forma verdadeira. Vistam a couraça. Também quando ele dizia a verdade, ele diz assim, nós temos uma arma primordial contra a mentira. Contra a mentira. Tem um ditado que diz que mentira tem perna curta. Minha mãe dizia assim, é mais uma mentira da mentira, porque mentira nem perna tem, ela não chega longe. Então Paulo dizia assim, contra a mentira, que pode ser uma cilada ou um preparo maligno, aliás só vai ser porque ele é o pai do tal, vocês têm aí a condição de estarem cingidos com a verdade. Depois ele disse assim, vistam a couraça da justiça. Contra a injustiça, nós temos a couraça da justiça. Depois ele diz assim, contra o desânimo de dar continuidade na caminhada até o céu, nós temos o calçado da verdade do evangelho, que é o evangelho da paz. É lindo isso. Porque o que mais o maligno vai tentar fazer é nos desmotivar a não darmos continuidade nos nossos planos e metas espirituais, ou a desistirmos diante dos obstáculos. Irmão, você está na ponta aí com esta camiseta? Eu quero que você levante a mão, por gentileza. Isto. Nosso Deus, em primeiro lugar, vai operar um grande movimento de cura a teu favor hoje. Você está com baixa imunidade, probabilidade anêmica, dificuldade circulatória e pressão arterial comprometida e funções de batimentos cardíacos também comprometidos. Deus está curando você esta tarde aqui. Agora, sabe quando nós entramos numa condição de crise da nossa própria identidade e principalmente no sentido espiritual? Cadê Deus no meio da minha luta? Onde eu o perdi, ou onde ele me perdeu, ou onde ele me abandonou? Aí, o que acontece com o irmão é que o irmão não acredita em nada, em ninguém, e às vezes nem em si mesmo. E entrou numa condição psicológica já muito difícil, e o irmão traz para o irmão todas as culpas de tudo que deu errado. Então absorve aquilo como culpa. Isto tem te debilitado, isto tem causado estas dificuldades físicas, baixado a imunidade, porque é comprometida a tua alimentação, ela é totalmente desproporcional. Deus está fazendo um movimento de saúde, mas o nosso Deus está curando as tuas emoções esta tarde aqui.
E ele vai te fazer achar-se dentro de si novamente. E ele vai puxar, porque o sábio escritor aos Hebreus diz que até a consciência pesada que o pecado deixa, e Deus não está te dizendo que você tem pecado, senão eu tinha que começar pelos meus. Até a consciência pesada que o pecado poderia deixar no homem, na cruz Jesus levou. As maldições, ele se fez maldito por nós. Mas há uma canga de medo e de angústia e de desespero dentro de si, que o irmão se perdeu dentro de si. Deus vai fazer o irmão se achar novamente e se identificar e ter a certeza que ele está te ouvindo. Parece que não, mas ele está te ouvindo. Vai te devolver uma vida normal. A sua vida tem sido uma vida de empurrar as coisas com a barriga. Eu vou te falar um termo, e esse termo não vai ser para te humilhar, mas como se fosse uma vida vegetativa, do jeito que tiver tá bom. Para mim não tem mais jeito, Deus não quer mais me enxergar. Isto vai ser retirado de dentro do irmão. Tu vais até ganhar um pouquinho de peso, porque Deus está te curando e devolvendo a sua identidade. O irmão vai voltar a sonhar e o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Aleluia. Paulo dizia assim, olha, nós temos condições de ter um bom calçado. E também ele queria alertar, não olhe para o meu exemplo, que eu calçado com a transmissão do Evangelho da Paz, estou aqui preso. Mas nós temos condições de sermos vitoriosos, porque este calçado nos dá ousadia. Nos ajuda a pisar firme no chão com determinação. Ele nos leva e nos traz, protegendo os nossos pés. Eu estou fazendo um tratamento no pé, que é da idade, não tem jeito, uai. E o ortopedista disse para mim, olha, nós nos preocupamos primeiro com o rosto, com o cabelo, com a fisionomia, com a aparência. Nos preocupamos sim com a pressão arterial, com as funções vitais. Nós nos esquecemos dos pés. Nós nos esquecemos dos pés. E eles são dos membros mais importantes para nós. Se nós não tivermos pé, nós não temos equilíbrio. E a simetria exata de Deus na formação dele é extraordinária. Eu tenho um padrinho de casamento, o irmão Jorge. E a diabetes fez com que ele tirasse um dedo do pé. Por conta disso, já não é 2 dias que ele tirou o dedo do pé, não. Por conta disso, ele faz até a gente dar risada. Ele não tem tanta firmeza para andar. Então ele precisa vigiar e vigiar bastante para não cair. Aí alguém pode olhar e dizer assim, mas é só um dedo. O resto do pé dele está perfeito e vai continuar em nome de Jesus, porque nós estamos orando. A importância do pé. E ele diz assim, vocês estão calçados com o Evangelho e preparados para a jornada. E este Evangelho vai te trazer paz. Jesus disse, eu vou, mas eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, mentirosa, dissimulada, momentânea. É uma paz verdadeira. Ó, que paz eu sinto no meu ser. 364 da harpa. Paz perfeita que o Senhor me traz. E Paulo dizia aos irmãos, para o que é primordial, o Senhor nos deu esta condição, um calçado. Eu não enxergo o meu calçado espiritual, mas o Senhor enxerga o nosso calçado espiritual. E luta nenhuma vem além do que a minha capacidade possa suportar. Então, se o meu pé é número tal,
O calçado da preparação, o calçado do evangelho, o calçado espiritual meu é correspondente ao número. Deus então não me dará um calçadinho pequenininho, nem um calçado grande, para eu me desequilibrar ou para não servir, se for menor. E Paulo tinha isso, ele olhava lá para os guardas pretorianos com botas extremamente fortes, rígidas, aptas para um momento de batalha, e dizia assim: tanto quanto espiritualmente é isso que o Senhor me proporciona, um calçado bem elaborado, conquistado a preço de sangue na cruz do Calvário, que me dá ousadia para ir e vir, para levar a palavra, para pisar nas adversidades. Aí vamos lá quebrar a técnica aqui. Como disse Josué: onde você colocar a planta dos vossos pés, ali eu tenho dado a você. A minha casa é a minha casa, ela é protegida pelo Senhor. A tua casa é a tua casa, os teus bens são teus, foi o Senhor que te deu. Então, com ousadia, pise e tome posse, porque há uma ferramenta, um sapato, fugiu a palavra, há um sapato, um calçado aí, que o Senhor Deus te deu para isso. Aí ele disse assim: no meio de tudo isso, não pode se esquecer algo também principal, o escudo da fé. Eu não enxergo, mas eu creio. É impossível, mas eu creio que vou receber. Eu não tenho condições, mas eu sei que o meu Deus tem condições. Eu não posso porque sou mais fraco, mas o meu Deus me fortalece e me ajuda. Sempre houve uma resistência em ti, Robson. Sempre houve uma resistência no aspecto espiritual, diríamos, até para a chamada ministerial. Então você mesmo, com todo o seu protocolo aí bem conceituado no aspecto da profissão, você 2 mais 2 tem que ser 4 e acabou. Mas o céu no sentido espiritual, e ele não vai corromper, ele vai usar a forma que não é lógica. Manda eu te dizer que ele vai fazer da sua história 2 mais 2 ser 5. Aceite uma proposta do céu. Aleluia. Aceite uma proposta do céu. Porque tem um vaso cheio de azeite para ser derramado sobre a tua cabeça. Uma chamada. Uma função ministerial. Que você não tem capacidade. Mesmo, não tem, nem eu tenho. Que alguma coisa pode estar obscura em relação ao ontem e que te faz dizer não, Deus, e até viver bem, porque se sente diante do Senhor bem, mas o Senhor manda eu dizer a ti: faça a tua parte em quebrar o protocolo e aceitar, porque a parte dele ele está fazendo. Não demora, e vai ser derramado sobre ti o azeite da chamada. E Deus vai fazer um rebuliço fora do comum na tua história, te convidando à leitura da palavra, te ensinando, canta e dá graça. Daqui a algum tempo nós veremos a fidelidade de Deus na tua história. Aleluia. Anda, canta lá, eu sou e faia, saia, saboiece. E ele há de ser louvado nisto aí. Deus está te dando um livramento no coração também. O Senhor me mostra artérias embaixo do coração, artérias. E elas são as responsáveis pela distribuição do sangue na parte inferior, nos pés e nas pernas. Havia um comprometimento circulatório nos pés e nas pernas. E eu estou me dirigindo a um atleta.
Mas a mão de Deus está te curando esta tarde aqui. Uma artéria queria se obstruir. As dores nos pés e nas pernas não vêm mais, porque a mão de Deus se estendeu para que o calçado da unção, aleluia, seja feito e o nome dele vai ser exaltado nesse negócio. Aleluia. Aí Paulo disse assim: olha, tomem sobre tudo que vocês devem tomar atenção de uma forma mais importante, porque é esta arma que vai ajudar para que as outras não sejam atingidas ou questionadas. O escudo da fé, que o guarda lá, o rapaz do BOP, né? É o BOP. Usa aqui assim, para protegê-lo. E ele já tem as outras armas. Nos frustrar, nos deixar angustiado, depressivo, com problemas aí de ordem psiquiátrica. E aí você imagina isso quando é espiritual. A pessoa não acredita mais no potencial dela, não consegue mais ficar calma, faz do copo d'água a tempestade. O problema é grave, mas se torna gravíssimo. Ou o problema não é grave, se torna grave. A forma de medir as coisas, a perturbação, o desespero, e aí vem a verbalização daquilo que sobe à mente, daquele pensamento, daquela situação toda. Mas ele disse assim: tomem também, ou seja, acrescentem a estas outras armas o capacete da salvação e a espada do Espírito. Com uma das mãos, o soldado segura o escudo, com a outra mão, ele tem a espada para lutar. Aí, isto no sentido espiritual. Nós não estamos enxergando, mas nós temos em nossas mãos a arma, que é a arma do Espírito, o que geme por nós com gemidos inexprimíveis, o que intercede diante do Pai. Aquele rapaz lá na ponta, faça assim. O moço, isso, com a camisa aí estilosa. Sabe quando a gente deita um pouquinho e começa a fazer uma contabilidade da nossa história, e nós descobrimos que deu tudo errado? Parece a você que deu tudo errado. Tudo que eu planejei deu errado. Eu tirei a licença, a autonomia de Deus agir. Eu agi e agora está aí. Eu não estou te chamando de velho, é o que você diz. Cheguei numa idade mais madura e o que eu tenho a oferecer para mim, o que vai ser do meu amanhã. Isto virou um conflito, isto virou motivo de angústia, dúvidas e uma impotência total diante do problema. E o mais esquisito, isto tornou-se vergonha para você. Onde você estiver, você pensa que todos nós sabemos da tua história, que todo mundo está te olhando, porque sabe dos vários erros, enfim. Virou um problema seríssimo. Deus me mostra o formato de uma agenda entregue nas tuas mãos. Há um pedido ao Senhor de uma oportunidade de você rever os valores, enfim. Ter condições de servir o melhor,
perdoar, buscar o perdão, ajustar certas coisas. E são situações que são graves. Pois esta agenda vazia é a oportunidade que Deus está te dando. Você já colocou diante do Senhor a própria vida. Se eu não tenho utilidade, por que o Senhor tem me deixado? Não tentou contra ela. Disse para ele que ele tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. O Senhor vai fazer então o que ele queria. Te dar a chance que você pediu de recomeçar. Não vai ser simples. Você vai precisar reencontrar-se com você. Envolve pessoas, envolve situações. Elas todas não serão procuradas por você. Deus vai criar o caminho. E Ele vai te dar a chance do recomeço. E vai ser louvado o nome dEle nisso aí. Então você não se esqueça. Ele te dará a chance do recomeço. E Ele será glorificado nessa história. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aí ele disse assim: olha, tenham a espada do Espírito nas mãos. Tenham a espada do Espírito nas mãos. Porque esta espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai auxiliá-los no manuseio de todas as demais armas. Quando a minha vida está de acordo com a palavra do Senhor, eu faço como Paulo. Eu sei ter, eu não sei ter, porque eu posso tudo, Ele me fortalece. Eu faço como Paulo, escondi ela no meu coração e eu não vou pecar contra Ele. Eu faço como Davi, Ele é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei. Uma coisa eu quero, que eu tenha condições de habitar na sua casa todos os dias. Mas em meio a tudo, eu digo para ele: Davi, espera no Senhor. Se você se prontificar a esperar no Senhor, Ele vai fortalecer o teu coração para você esperar. Com o teu coração fortalecido e guiado pela palavra, Davi, você vai dizer para você mesmo: ei, Davi, espera, pois, no Senhor. O imediatismo, o desespero que nos dá, a angústia, a dúvida e tudo mais. E tudo mais. Paulo dizia: quando nós temos a espada, que é a palavra, até a autoridade ela nos traz. Também nós temos noção do que é autoridade. E com noção do que é autoridade, a nossa vida flui melhor. Nós somos vitoriosos em tudo, porque o Senhor nos ajuda. Aí agora ele disse assim: com todas estas armas nas mãos, em todo tempo, não falte a oração. Em todo tempo, não falte a vigilância. Em todo tempo, estejam perseverantes, insistentes, contínuos, objetivos. No aspecto de suplicar, além de orar, eu suplico ao Senhor, ou seja, Deus, se mova na misericórdia. Lembre-se de mim agora, intensamente. Uma coisa é eu chegar aqui e orar, outra coisa é eu chegar aqui e suplicar o favor ao Senhor, reconhecendo toda a minha dependência, como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para. Jesus! Aí Jesus olhar para ele e dizer assim: o que é que você quer que eu te faça? E ele ter
objetivo. Eu quero ver. Então, como creste seja feito. Veja. E ele passou a enxergar. A mulher do fluxo de sangue, objetiva no propósito que tinha, ouviu falar de Jesus, aproveitou o momento e a oportunidade. Ele ia socorrer uma criança enferma. Ela teve discernimento e as armas, o capacete. Se eu tão somente tocar, porque eu ouvi dizer que ele tem virtude, venceu a multidão do desânimo, venceu a multidão. Aquela menina ali, aquela jovem senhora, é a Noemi. Levante a mão aí, Noemi. Deus me mostra como se você estivesse com um colar aqui. Ele é de elástico, extremamente firmado. Ele não vai te trazer estabilidade na coluna, não. Ele vai aqui a glândulas vitais aqui assim. Glândulas de tireoide, coisa desse tipo. Deus está sendo seu endocrinologista esta tarde aqui. Há uma disfunção fora do comum no teu organismo. Você está retendo líquido, você sente dores no corpo e não sabe explicar, você está com probabilidade de queda de cabelo, você está com inchaços terríveis. Então há uma disfunção aí nessas glândulas, aleluia. Eu também não sei o que é condição linfática. O Senhor está me dizendo que está curando, agindo na circulação do teu sangue e restaurando o que é necessário aqui. Você vai desinchar. Você está inchada, com uma barriga extremamente comprometida. Eu não estou te expondo, porque o Senhor está te curando. Não é porque comeu demais, porque você pode ficar a pão e água de hoje até janeiro. Não vai eliminar 1 grama. Isso é inexplicável. Você sente peso nas mãos, peso nos braços, mão quente no frio, no calor, no frio, e mão gelada no calor. É inexplicável. Então há uma desproporção fora do comum na temperatura do teu físico. Também isso aqui tudo desorganizado. Mas a mão do nosso Deus chegou com cura, e o nome dele vai ser louvado na tua história. Você está se sentindo impotente diante de alguns desafios na tua casa. E o nosso adversário está tentando te desestimular a crer que Deus vai te socorrer. Mas o Senhor manda eu dizer a você que tu não vais perder nada e nem ninguém para o mal. E que eu não sei como, Noemi, isto vai ser possível, mas o Senhor diz que vai voltar você vai voltar a sonhar e voltar a dizer: escolham por aí quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aos 67 dias que estão aí por vir, este período é um período transitório em que a guerra vai se acentuar. Você vai permanecer calada e descansada, porque saúde você vai ter para enfrentar. Passando este período, aí a mão de Deus vai começar a te mostrar: eu não te disse que você diria que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aí ele vai começar a trabalhar, e ele vai trabalhar de forma acelerada. Não posso dizer para você que é no dia 68, eu esqueci como fala de forma ordinária. Mas passando o período que eu acabei de citar, ele vai trabalhar por você. E este negócio vai ser dito sim. E o nome do nosso Deus será engrandecido sim. Amém. Aí ele disse assim: olha, vigiem, sejam insistentes, objetivos, perseverem naquilo que vocês têm como meta. Se eu não tomo cuidado diante das adversidades, 10 horas da manhã eu oro para o Senhor fazer alguma coisa por mim.
11 horas da manhã, eu já oro para o Senhor, pedindo a Ele um jeitinho, mudando de ideia, desacreditando, ou, se não tomar cuidado, passo a murmurar, reclamar, porque, Deus não quer me ouvir. Paulo está dizendo ao contrário. Para que sejamos objetivos naquilo que nós queremos que Ele nos faça. Porque estas armas é a garantia. E para terminar, Paulo disse assim: não esqueçam de mim, sejam meus intercessores. Sejam meus intercessores. Para que, no abrir da minha boca, o Senhor me dê a palavra certa. E que mesmo passando por isso, eu continue seguro levando a palavra. Isso está interessante, né? Porque quando você se torna um intercessor, você esquece de você. Para orar pelo outro e com ele obter resposta da batalha ou da guerra que ele está passando. Paulo queria que os irmãos orassem para ele não desistir o dia que saísse dali, e para que Deus colocasse palavras na boca dele que fossem ainda mais contundentes, com mais autoridade, para que ele pudesse dar continuidade no seu projeto de vida, que era levar a palavra. Eu posso não ter condições de ir, mas eu posso interceder por quem está levando. Eu posso não ter condições emocionais, físicas, ou às vezes até espiritual, porque eu acabei de citar um verso de Paulo, que ele diz que Deus não nos dá a luta além do que podemos passar. Como dizem por aí, Deus não dá o frio que nós não tenhamos o cobertor para nos cobrir. Então eu posso não ter a mesma estrutura de Paulo, nós somos diferentes. E as diferenças são os ajustes para entrarmos no céu. Isso é lindo. Paulo disse, eu posso não ser como o apóstolo Paulo, eu posso não ter condições de passar por um momento de prisão. Paulo tem. Qual é a minha obrigação? Interceder. Eu posso não ter a chamada para louvar a Deus com um hino. Outro tem. Qual é a minha obrigação? Interceder para que ele continue. Eu posso não saber ministrar a palavra, ter a desenvoltura, a oratória para me comportar corretamente diante de um público, mas eu posso interceder por alguém que tem essa chamada, que tem esta coragem. E é o que ele queria dizer. Tenham as armas nas mãos, sejam perseverantes e objetivos naquilo que vocês querem, não cessem de orar, vigiem, e tornem-se intercessores daqueles que estão em batalha, mesmo já tendo eles as armas nas mãos. Eu fiquei surpreso hoje, e eu louvo a Deus por tal, porque logo cedo eu liguei o celular, e a igreja que eu estou congregando, ela está em campanha de oração todos os dias, das 5h30 às 6h30 da manhã, de segunda a sexta. E a irmã que trabalha lá num trabalho, dirige um culto, deixou um áudio gravado. Ela não disse nada antes do áudio, e depois eu agradeci, ela mandou só a mãozinha, de uma oração intercessória, onde ela dizia, eu não posso estar aí, mas eu quero me unir ao teu servo para ajudá-lo na cobertura espiritual do que ele está fazendo para o Senhor. E usou uns termos, essa irmã tem uma oratória, um palavreado muito bonito. Ela é uma nordestina com palavras exatas, é lindo o português do nordestino, isso é uma verdade. Eles são os que melhores conjugam o verbo e falam corretamente. E essa irmã é extraordinária. A forma, o palavreado dela. Uma oração
muito bonita, sim. Mas o mais bonito foi eu olhar, eu chorei, eu disse, ela está preocupada comigo. O Senhor levantando pessoas. Aleluia. Quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque o Senhor levanta pessoas. Não tenho nem amizade. Eu não tenho tanta amizade com a irmã, não. Ela tem uma correria e eu tenho a minha correria. E nos conhecemos há 3 meses atrás. Mas ela mandou uma oração. Se fosse um primo meu, se fosse a Vânia, eu até ficaria feliz também. Mas vamos dizer assim, seria um pouco mais normal, que são, o primo é o sangue e a Vânia é décadas. Mas esta irmã, ela me mostrou a preocupação do Senhor conosco. Movimentou o coração dela, porque ela disse na oração, o Senhor me movimentou para interceder pelo teu servo que está fazendo a tua obra em outro lugar. Não sabia o lugar que eu estava. Eu respondi a cidade e o estado que eu estava depois. Sabia que eu tinha saído. Porque eu tenho por hábito avisar. Ou o meu pastor, ou o vice, que também é o meu pastor. E como eu não ouvi o meu pastor direto, eu avisei o vice. Eu não saio sem a cobertura deles. E isto é importante. Mas o Senhor movimentou a irmã. Então, eu posso achar que Deus me abandonou. Eu posso achar que Ele não está me enxergando. Li, você está com alguma alergia. Com alguma alergia. Porque o Senhor está me mostrando formatos de tubos. Você pode não estar usando. Deus não está me dizendo que você está usando. É a forma de expressão do céu para eu entender o que eu tenho que te dizer. Tubinhos de cetoconazol, que é um antimicose alérgica. Tubinhos deles. Estes tubinhos são destruídos. Todos eles são destruídos. Aí o Senhor me diz que Ele está fazendo um movimento de cura de alergias no teu sangue esta tarde. Elas são também respiratórias. E algum dos medicamentos, ele rouba, suga muito líquido seu. Te deixa de boca seca e amarga, em um mal-estar. Estes medicamentos, eles mudaram alguma condição de hormônios, algumas coisas aí, porque eles não são tomados de forma muito intensa. Eles foram mais intensos e os efeitos não saíram do físico. E eles geraram também uma alergia micótica. Mas a mão de Deus está estendida e vai te curar esta tarde. Não é amanhã, é agora. O teu cabelo vai parar de cair. E as tuas unhas vão parar de quebrar, porque isto também é um sintoma que está acontecendo. Aleluia, canta e dá graça. Deus está te curando hoje, não é amanhã. E será louvado o nome do Senhor na tua vida. Aleluia. Ou seja, nem as pomadas ou os cremes dermatológicos você vai precisar usar, porque a mão de Deus chegou. Eu posso estar aqui, me sentir sozinho, no sentido espiritual da palavra. Mas tem alguém intercedendo. Como Paulo estava lá, mas tinha pessoas intercedendo. Tinha pessoas intercedendo. Eu falei hoje para uma pessoa que eu ia, agora há pouco, que eu ia ministrar. Eu disse para a menina que é secretária da irmã Sueli, que eu virei a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e eu não achei um personagem para eu destacar. Que eu gosto de destacar um personagem, é estilo. Tem um personagem, mas eu não consegui achar. E eu pedi lá, me sugere alguma coisa. Que a pessoa tem uma ciência de palavra bem especial. E ela disse assim, lembre-se da menina que enquanto estavam orando por Pedro, a oração foi respondida
E quando Pedro chegou lá, eles se assustaram. Eu aplaudi, mas Deus não me deu a ciência do texto, pediu para que eu ficasse aqui. Tem gente intercedendo por nós. Tem gente intercedendo por nós. E nós também precisamos ser intercessores. E as armas nos forja e nos capacita a sermos intercessores. E nos dá proteção para toda possibilidade de retaliação. O Senhor nos guarda. Amém, meus queridos?